O homem que mordeu o cão. Título deste episódio tem um grafite sobre ursos nos mamilos. Tens de ver isso, pá. Pois tenho. Bom, aconteceu outra vez. Um urso entrou em mais uma casa à meia da noite. Quase que se justifica criar uma sub-rubrica desta rubrica, como a lendária cabras que gritam como pessoas. Ursos que entram em casa de pessoas. Mas foi no Alasca outra vez? Desta vez foi em Colorado Springs. E desta vez foi um urso que aprecia fazer as coisas com calma. O urso explorou a casa, especialmente a cozinha, durante 5 horas. 5 horas? Com o dono da casa a dormir pacatamente lá dentro. O urso não quis incomodá-lo. Acho que chegou a espreitar o senhor a dormir no quarto, mas não era o que lhe interessava. São os piores ursos, são os mirones. Os mirones, pois é. O homem só deu pelo que tinha acontecido na manhã seguinte. Já o urso tinha ido à vida dele. Quando chegou à cozinha, estava tudo de pantanas, embalagens de tudo quanto havia rasgadas, muita coisa comida. E foi depois, ao visionar as câmaras de vigilância, que ele se apercebeu do que tinha acontecido. E as imagens são qualquer coisa de extraordinário. A minha favorita, e a que prova que se calhar a série Zé Colmeia era afinal um documentário, mostra o urso maravilhado a abrir a porta do frigorífico pelo fechador. Portanto, ele completamente. Incrível. Sim, Incrível. completamente por dentro de como as coisas funcionam. É lindo. Mas imagina que o homem tinha tido uma insónia, sei lá, cedo durante a noite, vai à cozinha buscar um copo de água e está lá um urso. Está um urso. Eu se calhar dizia boa noite. Boa noite. E Eu voltava duvidava a- que estivesse acordada, não é? Claro. Ou então diz ao urso, pá, depois arrumas isto, faz favor. Sim. Agora, só podemos imaginar a felicidade daquele bicho depois de abrir a porta do frigorífico. É a gruta do Alibaba, não é? Para Mas já ele. o senhor a voltar para a cama. Oh, querido, está lá embaixo o senhor da Natura. Exatamente. Costuma estar à porta da loja, mas agora está ali. O urso esteve então 5 horas a catar tudo o que conseguia. Não era um urso esquisito. Uma coisa que eu percebi que ele comeu foi pizzas congeladas, tirou-as da embalagem. Havia embalagens de pizzas congeladas espalhadas pelo chão, sem a pizza dentro. Que nem pôs no forno. Não, eu confesso que Exato, fiquei nem- desiludido que ele não tivesse Que metido animal. a pizza no micro-ondas. Epá, um urso que abre a porta do frigorífico, já agora Come on. metia também no micro-ondas É um e gelado carregava com sabor a pizza. nos botões. Sim, mas para já o que há a registrar então é que estas invasões de casas por ursos estão a acontecer muito e eu acho que um dia vão começar a acontecer cá. Ninguém está a prestar atenção aos ursos e eles estão a tirar partido disso. E um dia isto será tudo deles, malta. Sabes porque é que ninguém está a Está prestar só a atenção? começar. Está Porque só a não começar. há, a não ser no Jardim Zoológico cá, estás a perceber? Eu É por acho isso. que eles vêm aí. Eu acho que vão conquistar o mundo. Eu acho que eles vêm aí, num barco. Num barco? Sim, vem aí um barco cheio de ursos na direção de Portugal continental. Tu tens de Ilhas descansar, também. tu tens de E descansar. Depois tenho. Bom, ontem contei aquela história sobre os apoiantes de Donald Trump que desataram a insultar no 4 de julho os tweets que a Rádio Pública Americana fez com excertos daquilo que veio depois a perceber-se que era a Declaração de Independência. Os referidos apoiantes do atual presidente americano não faziam ideia de que estavam a insultar o documento mais importante da história do seu próprio país. Pumba. Julgavam que era um texto de esquerdistas contra o Trump, o que eu acho que é incrível. E hoje surge mais uma história fabulosa vinda da América, envolvendo um outro fã de Donald Trump. O tipo em questão foi apanhado numa escola à noite a fazer grafites horrendos contra Donald Trump. E a ideia dele, disse ele à polícia, era fazer com que as pessoas pensassem que pessoas anti-Trump tinham feito os referidos grafites e que as pessoas passassem a odiar essas pessoas anti-Trump por entrarem em escolas à meia-da-noite a fazer grafites. Essa pessoa é uma besta. Que E maravilha. foi apanhado. Foi apanhado. Temos pena. O que este tipo fez foi pegou numa lata de tinta, entrou na escola de madrugada e pôs-se a escrever em paredes e muros da escola, paredes e muros aos quais por acaso estavam apontadas câmaras de vigilância. Por acaso. Coisas como Kill Trump, matem o Trump, não é? Death to Trump, morte ao Trump. E também, eu adoro esta, Left is the best. Não pode. A esquerda é do melhor. Não pode. Isto... Ainda por cima dentro de uma escola. Sim, isto é extraordinário. Sério? Tudo para que, no sonho dele, a opinião pública pensasse realmente estes tipos anti-Trump são uns bandalhos. Fazer isto numa escola à meia da noite, pouca vergonha. Bom, para terminar, mamilos de design, vamos ter de falar, não é? Vamos a isso. É um isso. tema, Eu sei que é um vocês tema estavam emergente. sedentos por este tema. Os ursos lá no barco Eu- estão para mais alto. Claro que sim. Estive a ler sobre isto. Um reputado cirurgião plástico de Nova Iorque diz que a grande tendência por estes dias é a afinação ao nível do mamilo. Diz ele que muitas senhoras vão ter com ele, e isto está a acontecer em várias clínicas de cirurgia estética. As senhoras pedem simetria nos mamilos. Parece uma coisa de manifestação. Simetria nos mamilos! Bom, ele diz que há muito mais casos do que se julga de senhoras que, por exemplo, têm um mamilo maior que o outro, ou de senhoras que acham que têm os mamilos demasiado discretos e que precisam de os fazer sobressair. Tu estás super espantado a ouvir falar. Como é óbvio. Eu estou interessadíssimo. Eu estou interessadíssimo. Continua. Eu não penso nos meus mamilos suficientemente, por isso se calhar devia pensar.
A temática dos mamilos é vasta e é inesgotável. Se vocês bem se lembram, aqui há uns dias nós falámos deste fenómeno que está acontecendo no Japão. Os homens no Japão estão a comprar tampões de mamilos, que é um adesivo forte que eles têm de pôr para calcar os mamilos, uma vez que as mulheres japonesas estão vigorosamente contra a visão de mamilos surgindo por baixo das t-shirts dos homens. No entanto, fora do Japão, o despontar do mamilo, em senhoras, não em homens, parece ser a grande sensação deste verão. Acho que vocês deveriam saber. Em homens não? Senhoras neste estúdio. Portanto, a ideia é, se Luísa tiver um Mafalda bocadinho mais de Margarida. frio, deixar que seja o mamilo a dar essa notícia. Sim, mas não esperar pelo frio. Acima de não esperar pelo frio. Ir já a uma clínica estética e eternamente. dizer: por favor, senhor cirurgião, espete isto. Espete isto. É o chamado Linguagem arritmos. científica, É o chamado. linguagem Não, médica. é chamado. Arritmo já é um termo muito clínico e muito Claro, sim. específico, não é? Arritmos. Não é Sim. pipo. Arrebite. É muito difícil dizer. Arritmos. Arrebitmos e blues. Mordeu o cão. E é nesta nota musical Que termina esta edição Sim. do cão.